Boa tarde, queridos irmãos. Boa tarde, queridas irmãs. Meu nome é João Gabriel. Tenho 31 anos, sou formado em Educação Física, pós-graduado em Libras, professor de Araruama Maricá, um apaixonado pela leitura bíblica, fluminense Titanic e sou autista. Vamos para a leitura da lição número 3. Os amigos de Jó e seus conselhos errados. Texto base de Jó, capítulos 4 a 14. Aqui a gente lê tudo, hein? Bora. Espero que a memória do celular aguente. Então ele faz o temanita tomou a palavra e disse: se alguém tentar falar, você terá paciência para ouvir? Mas que poderá conter as palavras? Veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. Suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Você é atingido, você fica apavorado. Você não tem confiança no seu temor a Deus? Não tem esperança na integridade de seus caminhos? Pense bem, será que algum inocente já chegou a perecer? Milhões de retos foram destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Com o hálito de Deus perecem, e com o sopro da sua ira são consumidos. Tanto o bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos são quebrados. O leão morre porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Minimizar aqui para não ficar vendo aqui o zap. Uma palavra me foi trazida em segredo, e os meus ouvidos perceberam o sussurro dela. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, sobreviveram meu espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o espírito passou por diante de mim e se arrepiaram os cabelos do meu corpo. Ele parou, mas não reconheceu sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos, aos seus anjos atribui imperfeições. Quanto mais aqueles que habitam em casas de barro, cujos fundamentos estão no pó, e que são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos. Perecem para sempre, sem que ninguém se importe com isso. Se o fio da vida lhes é cortado, morrem e não alcançam a sabedoria. Jó capítulo 5. Grite agora para ver se há quem responda, e para qual dos santos anjos você se voltará. Porque a ira mata o sensato e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo vi o insensato lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Os filhos dele estão longe do socorro, são espezinhados nos tribunais, e não há quem os livre. Sua colheita o faminto a devora, arrebatando até o que se encontra no meio de espinhos, e o sedento suga os seus bens. Porque a aflição não vem do pó, e o sofrimento não brota do chão. Mas o ser humano nasce para o sofrimento, como as faíscas das brasas voam para cima. Quanto a mim, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se podem enumerar. Faz chover sobre a terra e envia água sobre os campos. Põe os abatidos num lugar alto e conduz os enlutados a um lugar seguro. Deus frustra os planos dos astutos, para que não possa realizar os seus projetos. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles, e o conselho dos que tramam não chega a vingar. De dia eles encontram as trevas, e ao meio-dia andam tateando como se fosse noite. Porém Deus salva da espada que lhes sai da boca, salva os necessitados das mãos dos poderosos. Assim há esperança para os pobres, e a iniquidade tapa sua própria boca. Bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina, portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias ele o livrará. Na 7ª o mal não tocará em você. Na fome ele livrará você da morte. Na guerra, do poder da espada. Você estará abrigado do açoite da língua e, quando vier a destruição, não ficará com medo. Da destruição da fome você dará risada, e dos animais da terra não terá medo. Porque com as pedras do campo você fará aliança, e os animais selvagens viverão em paz com você. Saberá que a sua tenda está em paz. Percorrerá as suas posses e não achará falta de nada. Saberá que a sua descendência se multiplicará e que a sua posteridade será como a erva da terra. Em robusta velhice você descerá à sepultura, como se recolhe o feixe de trigo no tempo certo. Veja bem, isto é o que investigamos e assim é. Ouça e medite nisso para o seu bem. Jó capítulo 6. Então Jó respondeu: se minha queixa de fato pudesse ser pesada e contra ela, numa balança, se pudesse a minha miséria, esta, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas.
porque as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se armam contra mim. Será que o jumento selvagem zurra quando está junto à relva, ou será que o boi berra junto ao seu pasto? Pode comer sem sal o que é insípido, ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que a minha alma recusava tocar, isto é agora a minha comida repugnante. Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que desejo. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação, e eu saltaria de contente na minha dor, que é implacável, porque eu não tenho negado as palavras do santo. Porque esperar se já não tenho forças? Porque prolongar a vida se o meu fim é certo? Por acaso a minha força é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não encontro socorro em mim mesmo, fora afastar de mim os meus recursos. Ao aflito deve o amigo mostrar compaixão, mesmo que abandonou o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos me enganaram. São como um ribeiro, uma torrente que transborda no vale, turvada com o gelo e com a neve que nela se esconde. Torrente que seca quando o tempo aquece e que no calor desaparece do seu lugar. Caravanas se desviam de seus caminhos, sobem para lugares desolados e perecem. As caravanas de Temar procuram essa torrente. Os viajantes de Tebar por ela suspiram. Ficam envergonhados por terem confiado. Quando chegam ali, ficam decepcionados. Assim também vocês não me ajudaram em nada. Veem meus males e ficam com medo. Por acaso pedi que me dessem recompensa? Ou que da riqueza de vocês me trouxessem algum presente? Será que pedi que me livrasse do poder do opressor? Ou que me resgatasse das mãos dos tiranos? Ensine-me e eu me calarei. Mostre-me em que tenho errado, como sou persuasivo as palavras retas. Mas o que é que a repreensão de vocês repreende? Por acaso vocês pensam em reprovar minhas palavras, ditas por um desesperado ao vento? Até sobre um órfão vocês lançariam sorte e seriam capazes de vender um amigo. Agora, pois, tenham a bondade de olhar para mim e vejo que não estou mentindo na cara de vocês. Por favor, mudem de parecer e que não haja injustiça. Mudem de parecer e a justiça da minha causa triunfará. A iniquidade de meus lábios, será que a minha boca não consegue discernir coisas perniciosas? Jó capítulo 7. Não é verdade que a vida do ser humano neste mundo é uma luta sem fim? Não são os seus dias como a de um trabalhador diarista? Como escravo que suspira pela sombra e como trabalhador que espera pelo seu salário, assim me deram por herança meses de desengano e me proporcionaram noites de aflição. Ao deitar-me, pergunto, quando me levantarei? Mas a noite é longa e estou farto de me virar na cama até o amanhecer. O meu corpo está vestido de vermes e de crostas terrosas. A minha pele racha e de novo forma pus. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver a felicidade. Os olhos de quem agora me vê não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já terei desaparecido. Assim como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais voltará a subir. Nunca mais voltará para sua casa. O lugar onde mora nunca mais o conhecerá. Por isso não reprimirei a minha boca. Na angústia do meu espírito falarei. Na amargura da minha alma eu me queixarei. Será que eu sou o mar ou algum monstro marinho para que me ponha sob guarda? Quando digo, meu leito me consolará, a minha cama aliviará a minha queixa. Então me assustas com sonhos e me atemorizas com visões. Por isso prefiro ser estrangulado antes a morte do que esta tortura. Este é o fato da minha vida. Não quero viver para sempre. Deixa-me em paz, porque os meus dias são um sopro. Que é o homem para que tu lhe deis tanta importância, para que deis a ele atenção, para que a cada manhã o visite e que a cada momento o ponhas à prova? Até quando não desviarás de mim o teu olhar? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal fiz a ti, ó espreitador da humanidade? Foi que fizeste de mim o teu alvo, tornando-me um peso para mim mesmo. Porque não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade, pois agora me deitarei no pó, e, se me procuras, já terei desaparecido. Jó capítulo 8. Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse, até quando você falará estas coisas? Até quando as palavras da sua boca serão como um vento impetuoso? Será que Deus perverteria o direito? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? Se os seus filhos pecaram contra ele, também ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Mas se você buscar Deus e pedir misericórdia ao Todo-Poderoso, se você for puro e reto, ele, sem demora, despertará para ajudá-lo e restaurará a justiça da sua morada. O seu primeiro estado parecerá pequeno comparado com a grandeza do seu último estado.
Por favor, pergunte agora aos que são de gerações passadas e atente para a experiência dos pais deles, porque nós somos de ontem e nada sabemos. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra. Será que os pais não ensinarão, falando com você? Será que do próprio entendimento não proferirão estas palavras? Pode o papiro crescer fora do pântano? Ou cresce o junco sem água? Quando estão verdes e ainda não foram colhidos, secam antes de qualquer outra erva. São assim as veredas de todos que se esquecem de Deus. E a esperança dos ímpios perecerá. Sua família será frustrada e a sua confiança é teia de aranha. Ele se encosta em sua casa, mas ela não resiste. Agarre-se a ela, mas ela não fica em pé. Ele absorve diante do sol, e seus renovos se espalham pelo jardim. Suas raízes se entrelaçam num montão de pedras e penetram até as muralhas. Mas se o arrancam do seu lugar, este o negará, dizendo: Eu nunca vi você. Eis no que deu a sua vida, e do pó brotarão outros. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma malfeitores pela mão. Ele encherá sua boca de riso e os seus lábios de alegria. Os que o odeiam se cobrirão de vergonha, e a tenda dos ímpios não subsistirá. Jó, capítulo 9. Então Jó respondeu: Na verdade, sei que é assim. Sei que assim é. Porque como pode mortal ser justo diante de Deus? Se quiser discutir com ele, nenhuma de mil coisas lhe poderá responder. Ele é o sábio de coração e grande em poder. Quem ousa desafiá-lo lhe sobreviveu? Ele é quem remove os montes, sem que saibam que na sua ira ele os transtorna. Deus remove a terra do seu lugar e faz as suas colunas estremecerem. Ele dá uma ordem ao sol e este não sai, e sela as estrelas. Sozinho ele estende os céus e anda sobre as costas do mar. Ele faz a ursa maior, o Órion, o sete estrelo e as constelações do sul. Ele faz coisas grandes e insondáveis, e maravilhas que não se podem enumerar. Eis que ele passa por mim e não o vejo. Segue diante de mim e não o percebo. Eis que arrebata a presa. Quem o pode impedir? Quem lhe dirá: O que estás fazendo? Diz: Não revogará a sua própria ira. Levar dele ficou os ajudantes do monstro Raabe. Como então poderei eu responder a ele? Como escolhi as minhas palavras para argumentar com ele? Ainda que eu fosse justo, não lhe responderia. Pelo contrário, pediria misericórdia ao meu juiz. Ainda que eu o chamasse e ele me respondesse, nem por isso eu creria que ele me deu ouvidos à minha voz. Porque me esmaga como a tempestade e sem motivo multiplica as minhas feridas. Não me permite esperar porque me enche de amargura. Se é uma questão de força, ele é o forte. Se é uma questão de justiça, ele dirá: Quem pode me intimar? Ainda que eu seja justo, a minha boca me condenará. Embora eu seja íntegro, ele me declarará culpado. Sou íntegro, mas não me importo comigo. Não faço caso da minha vida. Para mim é tudo a mesma coisa. Por isso, digo, ele destrói tanto os íntegros como os perversos. Se um flagelo mata de repente, ele irá do desespero dos inocentes. Até está entregue nas mãos dos ímpios, e Deus ainda cobre o rosto dos juízes. Se ele não é causador disso, quem seria? Meus dias são mais velozes do que um corredor, foge sem ter visto a felicidade. Passa como barco de junco, como águia que se lança sobre a presa. Se eu disser: Vou esquecer minha queixa, deixarei o meu ar triste e ficarei contente. Ainda assim, todas as minhas dores me apavoram, porque bem sei que não me considerarás inocente. Ainda que me lave com água de neve e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no lodo, e as minhas próprias roupas terão nojo de mim. Porque ele não é ser humano, como eu, a quem eu responda, se formos juntos ao tribunal. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós dois, que ele tire a sua vara de cima de mim, e que o seu terror não me amedronte. Então falarei sem o temer, do contrário, eu não estarei em mim. Jó, capítulo 10. Estou cansado de viver. Darei livre curso à minha queixa. Falarei na amargura da minha alma. Pedirei a Deus: Não me condenes. Faz-me saber o que tens contra mim. Será que tens prazer em me oprimir, em rejeitar a obra das tuas mãos e em favorecer o conselho dos ímpios? Por acaso tens olhos de gente? Ou vês tu como vê uma pessoa? São os teus dias como os dias de um mortal? Ou são os teus anos como os anos de um ser humano? Para te informar da minha iniquidade e indagares do meu pecado? Bem sabes que eu não sou culpado, todavia não há ninguém que possa me livrar da tua mão. As tuas mãos me plasmaram e me fizeram, porém agora quer destruir-me. Lembra-te de que me formaste como em barro, e agora queres reduzir-me a pó? Por acaso não me derramaste como leite e não me coalhaste como queijo? De pele e carne, e vestiste, idiota e tendões me teceste. Tu me deste a vida e bondade, e o teu cuidado guardou o meu espírito.
mas ocultaste estas coisas no teu coração. E agora sei que este era o teu plano. Se eu pecar, tu me observas, e da minha iniquidade não me perdoarás. Se for iníquo, ai de mim, e, se for justo, não ouso levantar a cabeça, pois estou envergonhado e olho para a minha miséria. Porque se levanta a cabeça, tu me catas como um leão feroz, de novo revelas o teu poder maravilhoso contra mim. Renovas contra mim, e tuas testemunhas e multiplicas contra mim a tua ira. Males e lutas se sucedem contra mim. Por que me tiraste do ventre de minha mãe? Eu deveria ter morrido antes que um olho me visse. Teria sido como alguém que nunca existiu e já do ventre teria sido levado à sepultura. Não são poucos os meus dias? Cessa, pois, e deixa-me em paz, para que por pouco eu tome alento, antes que eu vá para o lugar do qual não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra de escuridão, de trevas profundas, terra da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é como a escuridão. Jó capítulo 11. Então Zofar, o Naamatita, tomou a palavra e disse: será que todas essas palavras ficaram sem resposta? Por acaso terão razão o falador? Tem razão o falador? Você pensa, Jó, que o seu palavreado fará calar os homens? E quando você zomba, pensa que não haverá ninguém que envergonhe? Pois você diz: a minha doutrina é pura, e sou limpa aos olhos de Deus. Mas quem dera que Deus falasse e abrisse os seus lábios contra você, e lhe revelasse o segredo da sabedoria, da verdadeira sabedoria multiforme. Saiba, portanto, que Deus permite que seja esquecida parte da sua iniquidade. Aí você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso. A sabedoria de Deus é mais elevada do que os céus. O que você poderá fazer? Ela é mais profunda do que o abismo. O que você poderá saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo, quem poderá impedir? Eles conhecem os homens falsos e se esforçam ver a iniquidade. Mas os tolos se tornarão sábios quando a cria de uma jumenta selvagem nascer homem. Se você dispuser o coração e estender as mãos para Deus, se lançar para longe a iniquidade de suas mãos, e não permitir que a injustiça habite na sua tenda, então você levantará o seu rosto sem mácula, estará seguro e não temerá, pois você esquecerá os seus sofrimentos e só lembrará deles como de águas passadas. A sua vida será mais clara que o meio-dia, ainda que haja trevas, serão como amanhã. Você se sentirá seguro porque haverá esperança, olhará ao redor e dormirá tranquilo. Você se deitará e ninguém irá atemorizá-lo e muitos procurarão obter o seu favor. Mas os olhos dos ímpios desfalecerão sem que encontrem refúgio. A única esperança deles será morrer. Jó capítulo 12. Então Jó respondeu: é verdade, vocês são um povo, e com vocês morrerá a sabedoria. Mas eu também tenho entendimento, e nada sou inferior a vocês. Quem não sabe coisas como essas? Eu sou motivo de riso para os meus amigos. Eu, que invocava a Deus, ele me respondia, o justo reto sou motivo de riso. No pensamento de quem está seguro, há desprezo para a desgraça, o empurrão para aquele cujos pés já vacilam. Os opressores têm paz em suas tendas, e os que provocam a Deus estão seguros. O Deus deles é a sua própria força. Mas ponte agora os animais, cada um deles ensinará. Venham outras aves do céu, e elas lhe contarão. Ou fale com a terra, e ela o instruirá. Até os peixes do mar lhe contarão. Todos eles, quem não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a vida de todos os seres vivos e espíritos de todo gênero humano. Por acaso, o ouvido não avalia as palavras e como o paladar prova as comidas? Está a sabedoria com os idosos? Será que a longevidade traz um entendimento? Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. O que ele derruba não pode ser reconstruído. Se ele lança alguém na prisão, ninguém a pode abrir. Se ele retém as águas, elas secam. Se ele as solta, eles devastam a terra. Com ele estão a força e a sabedoria, a independência, o enganado e o enganador. Ele leva os conselheiros embora, descalços, e faz os juízes de tolos. Solta os laços que prendem os reis e amarra uma corda aos seus lombos. Leva os sacerdotes embora, descalços, e transtorna os poderosos. Deixa os conselheiros sem palavras e tira o entendimento dos anciãos. Lança desprezo sobre príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. As trevas revelam coisas profundas e traz à luz a densa escuridão. Deus engrandece a nação e depois as destrói, dispersa-as e de novo as congrega. Tira o entendimento dos chefes do povo. Cadê? 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 Diz que eu leio sem palavras e tira o entendimento dos anciãos. Cadê? Deixa eu ver, cadê? Se ele retém as águas, elas secam, se ele as solta,
elas devastam a terra. Quando estão força e a sabedoria. Ele pertence ao enganado e enganador. Ele leva os conselheiros embora descalço e faz os juízes de tolos. Solta os laços que prende os reis e amarra uma corda aos seus lombos. Ele leva os sacerdotes embora, descalço e transtorna os poderosos. Deixa os conselheiros sem palavras e tira o entendimento dos anciãos. Você despreza os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. As trevas revela coisas profundas e traz à luz da densa escuridão. Deus engrandece nações e depois as destrói, dispersa-as e não as congrega. Tira o entendimento dos chefes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminhos. As trevas andam tateando, sem terem luz. Ele os faz cambalear como bêbados. Jó capítulo 13. Eis que os meus olhos viram tudo isso, e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. O que vocês sabem, eu também sei, e nada sou inferior a vocês. Mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me diante de Deus. Vocês, cobrem a verdade com mentiras. Todos vocês são médicos que não valem nada. Quem dera vocês ficarem completamente calados. E poderão passar por sábios. Ouçam agora a minha defesa. Preste atenção aos argumentos dos meus lábios. Será que vão dizer perversidade em favor de Deus? Vão dizer mentiras a favor dele? Serão parciais por ele? Argumentarão a favor de Deus? Por acaso seria bom se eles examinassem, ou já zombariam dele como zombam das pessoas? Ele certamente repreenderá se em oculto forem parciais. A grandeza dele não os amedrontaria? O terror dele não cairia sobre vocês? As máximas de vocês são provérbios de cinza. A defesa de vocês são muralhas de barro. Cale-se diante de mim, eu falarei. Que venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne, os meus dentes, e porei a minha vida nas minhas mãos. Eis que ele me matará. Eu não tenho esperança. Mesmo assim, defenderei a minha conduta diante dele. Também isto será a minha salvação. O fato de um ímpio não comparecer diante dele. Ouçam com atenção as minhas palavras e escutem a minha exposição. Tenho já bem encaminhada minha causa e estou certo de que serei justificado. Quem é que pode entrar em litígio comigo? Se houver, eu fico calado e morro. Concede-me somente duas coisas, ó Deus, assim não me esconderei de ti. Tira a tua mão de cima de mim e não me amedronte o teu terror. Interpela-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Mostra-me a minha transgressão e o meu pecado. Por que esconde o teu rosto e me consideras teu inimigo? Queres aterrorizar uma folha levada pelo vento e perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Também prende meus pés com corrente. Observas todos os meus caminhos e traças limites à planta dos meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a roupa que é comida pela traça. Jó capítulo 14. O ser humano nasceu de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como uma flor e murcha. Foge como uma sombra e não permanece. Sobre ele abre os teus olhos e me faz entrar em juízo contigo? Que poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém. Visto que os dias do ser humano estão contados. O número dos seus meses está nas tuas mãos. Traçais limites além dos quais não passará. Desvia dele o teu olhar, para que tenha repouso até que, como trabalhador, tenha prazer no seu dia, porque há esperança para a árvore, pois, de cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas voltará e dará ramos como uma planta nova. Mas se alguém morre, fica prostrado, o ser humano expira e para onde vai? Como as águas do lago evaporam, o rio se esgota e seca, assim o ser humano se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará nem será despertado do seu sono. Quem dera me escondesse na sepultura e me ocultasses até que a tua ira passasse. Quem dera me fixasses um prazo e depois te lembrasses de mim. Quando alguém morre, será que volta a viver? Todo dia da minha luta esperaria, até que viesse a minha mudança. Tu me chamarias e eu te responderia. Teria saudade da obra das tuas mãos, e até contarias os meus passos, não levarias em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco, e teria encoberto as minhas iniquidades. Mas como um monte que desmorona e se desfaz, e a hoje que se move no seu lugar, como as águas gastam as pedras, e as cheias levam o pó da terra, assim destrói da esperança humana. Tu prevaleces para sempre contra o ser humano, e ele passa. Muitas dos templos dele e os despedes. Os seus filhos recebem honras, ele não sabe. São humilhados, ele não percebe. Ele sente as dores apenas de seu próprio corpo, e a sua alma lamenta apenas por si mesma. Acabou aqui a leitura do livro de Jó, capítulos 4 a 14.
os amigos de Jó e seus conselhos errados. Na história de Jó encontramos três amigos, Elifaz, Bildade e Zofar, que se apresentam como conselheiros, homens bons e com boas intenções, mas eram tolos que pensavam ter a resposta para todas as coisas, até para o problema do mal. Diante do sofrimento de Jó, cada um tenta explicar a causa das aflições, baseando-se em suas crenças sobre Deus e o pecado. As respostas desses amigos refletem uma compreensão limitada da natureza de Deus e da relação entre sofrimento e pecado. Esse discurso fornece a resposta padrão: Deus castiga o ímpio com sofrimento. Para eles, era inconcebível que alguém justo pudesse sofrer tanto, então concluem que Jó deve ter cometido um erro grave. No entanto, suas conclusões ignoram o mistério e a profundidade dos propósitos divinos. Essa lição nos convida a refletir sobre nossa própria postura diante do sofrimento alheio. Muitas vezes somos rápidos em julgar a situação de alguém sem ter conhecimento completo do que está acontecendo. O livro de Jó nos desafia a exercitar mais sensibilidade, evitando julgamentos precipitados, e a considerar que há propósitos maiores que estão além da nossa compreensão humana, permitindo que confiemos mais em Deus. Ele faz o sofrimento é fruto do pecado. Jó 4, de 1 a 7 e 21. Jó capítulo 4. Jó capítulo 4, de 1 a 7. Então ele faz o temanita, toma a palavra e diz: se alguém tentar falar, você terá presença para ouvir, daí que poderá conter as palavras. Veja bem, você ensinou a muito e fortaleceu mãos cansadas. Suas palavras sustentaram os que tropeçavam, e você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência. Você é atingido, você fica apavorado. Você não tem confiança no seu temor a Deus? Não tem esperança na integridade dos seus caminhos? Pense bem, será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Se o fio da vida lhes é cortado, morre e não alcançam a sabedoria. Ele faz do temanita um indivíduo dogmático que tinha uma experiência espiritual significativa. Isso dava a ele a sensação de que era detentor de autoridade especial. Foi o primeiro a tomar a palavra, estabelecendo seu argumento com base na tradição e em sua própria experiência espiritual. Ele acredita firmemente que todo sofrimento é o resultado direto de algum pecado, sugerindo que ninguém é inocente diante de Deus e que Jó também deve ter cometido algum erro. Sua fala ele cita uma visão espiritual que teve, Jó 4, de 12 a 21. 12. Uma palavra me foi trazida em segredo, e aos meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre os pensamentos de visão noturnas, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, sobrevieram o meu espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, e se arrepiaram os cabelos do meu corpo. Ele parou, mas não reconheceu sua aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. No silêncio ouvi uma voz. Pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos, atribuindo imperfeições. Quanto mais aqueles que habitam em casa de barro, cujo fundamento está no pó, e que são esmagados com a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos. Perecem para sempre, sem que ninguém se importe com isso. Se o fio da vida lhes é cortado, morre e não alcançam a sabedoria. Para justificar sua conclusão, reforçando que Deus é um juiz que sempre pune os transgressores. Sugere que, como Deus é tão desinteressado, a angústia de Jó deve ser prova de seu pecado. 22, 5. Jó 22, Jó 22, 5. Não é fato que a grande sua maldade e incalculável sua iniquidade? Apresenta uma visão de Deus como juiz implacável, e sua teologia se baseia na atribuição imediata. Os justos prosperam e os ímpios sofrem. Segundo ele, se Jó estivesse realmente vivendo de forma justa e reta, não estaria passando por tanta aflição. A sua fala se resumia em dois princípios: Deus recompensa na terra as ações de boas e mais, e há uma proporção exata entre aquilo que cada um faz do prêmio ou castigo que recebe. Daí a conclusão: se para Jó tocou sofrer tanto, deverá ter ofendido a Deus em algo grave. Essa abordagem simplista falha em perceber que há propósito mistério no sofrimento que vão além do entendimento humano. Além disso, ao focar apenas nas pedras de justiça retributiva, ele faz ignorar a integridade que Jó demonstra desde o início da história. Ele não leva em consideração que Jó poderia estar sofrendo
informações divinas que não têm relação com o pecado pessoal. A falha de Elifaz serve como um alerta para todos nós, mostrando como podemos ser rápidos em julgar sem conhecer a profundidade dos propósitos de Deus. Bildade, a justiça de Deus, Jó 8, de 1 a 10. Jó 8, de 1 a 10 e capítulo 22. Jó 8, de 1 a 10 e 22. 8, de 1 a 10. Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: Até quando você falará estas coisas? E até quando as palavras da sua boca serão como um vento impetuoso? Será que Deus perverteria o direito? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? Se os seus filhos pecaram contra ele, também ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Mas se buscar a Deus e pedir misericórdia do Todo-Poderoso, se você for puro e reto, ele, sem demora, despertará para ajudá-lo e restaurará a justiça da sua morada. O seu primeiro estado parecerá pequeno comparado com a grandeza do seu último estado. Por favor, pergunte agora o que são gerações passadas e atente para a experiência dos pais deles. Porque nós somos de ontem e nada sabemos, pois nossos dias sobre a terra são como uma sombra. Será que os pais não ensinarão falando com você? Será que do próprio entendimento não preferirão essas palavras? Os que o odeiam se cobrirão de vergonha, e até dos ímpios não subsistirá. Bildade, o suíta, pertencia à tribo do Suá. Seu nome era derivado da frase aramaica que significa amado do Senhor. Ele é mais direto e rigoroso do que ele faz. Para ele, a justiça de Deus é absoluta e infalível. Podemos classificá-lo como um mestre fundamentalista e, como tal, é combativo, sempre oferindo verdades impensadas e, em algumas vezes, causando mais danos do que mentiras. A língua cortante injúria. Verdades faladas sem amor deixa de ter suas virtudes. Acredita que, se Jó está sofrendo, é porque ele ou seus filhos cometeram algo muito grave. Reforça a ideia de que Deus nunca perverte a justiça e, portanto, já precisa aceitar que sua situação é consequência de algum pecado. Jó 8, de 3 a 6. Jó 8, 3. Aqui, 3 a 6. Será que Deus perverteria o direito? Será que o Todo-Poderoso perverteria a justiça? Se os teus filhos pecaram contra ele, também ele os entregou ao poder da transgressão que cometeram. Mas se você buscar Deus e pedir misericórdia do Todo-Poderoso, se você for puro e reto, ele, sem demora, despertará para ajudá-lo e restaurará a justiça da sua morada. Ele argumentaria que Deus é justo em todos os seus caminhos e que o sofrimento de Jó é uma evidência clara disso. Também sugere que Jó deveria buscar a Deus e, se ele realmente fosse puro, sua vida já teria sido restaurada. Mas antes, na tradição dos antigos, afirma que os ensinamentos passados sempre confirmam a justiça divina e usa isso para sustentar seus argumentos. Contudo, sua abordagem é insensível, pois ignora a possibilidade de que o sofrimento de Jó tenha um propósito maior, que vai além de uma simples punição por pecados. Desde a falta de empatia e de bondade revelam como a teologia simplista e a falta de compreensão podem causar dor em vez de cura. Ele não considera que Deus, em sua soberania, pode permitir o sofrimento para cumprir propósitos maiores. Humildade, ao seguir uma linha tão direta sem compaixão, exemplifica a necessidade de sermos sensíveis e sábios a oferecer apoio aos outros. Zofar, o arrependimento é a solução. Jó 11, de 1 a 14. Jó 11, de 1 a 14. Então Zofar, o Naamatita, tomou a palavra e disse: Será que todas as palavras ficaram sem resposta? Por acaso tem razão o falador? Você pensa, Jó, que o seu palavreado fará calar os homens? E, quando você zomba, pensa que não haverá ninguém que vergonha? Aí você diz, a minha doutrina é pura, isso limpa os olhos de Deus. Mas quem dera que Deus falasse e abrisse seus lábios contra você e lhe revelasse segredos da sabedoria, mas a verdadeira sabedoria é multiforme. Saiba, portanto, que Deus permite que seja esquecida a parte da sua iniquidade. Nem você pode desvendar os mistérios de Deus ou descobrir a perfeição do Todo-Poderoso. A sabedoria de Deus é mais elevada do que os céus. O que você poderá fazer? Ela é mais profunda do que o abismo. O que você poderá saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Se ele passa, prende alguém e chama a juízo, quem poderá impedir? Se Deus conhece os homens falsos, sem esforço vem a iniquidade. Mas os tolos se tornarão sábios quando aquele jumento selvagem nascer homem. Se dispuser o coração a estender as mãos para Deus, se lançar para longe da iniquidade de sua morte, não permite que a injustiça habite na sua tenda.
22. E o capítulo 22. Deixa eu ler aqui. Tá. Zofar, o Namatita. Algumas correntes dizem que o significado do nome está associado à ideia de um prego afiado. A semelhança de Elifaz e Bildad, Zofar defendeu o dogma da justiça divina e o seu temperamento foi ainda mais imoderado do que os amigos anteriores. Foi o mais presente dos três amigos. Critica Jó por falar demais e tentar se justificar. Para ele, Jó está apenas escondendo seus pecados e precisa admitir sua culpa. Ele afirma que o arrependimento é a única solução e que, se Jó se humilhar diante de Deus, sua restauração viria rapidamente. Jó 11, de 13 a 15. Se você dispuser o coração, estender as mãos para Deus, se lançar para longe a iniquidade de suas mãos e não permitir que a justiça habite na sua terra, então você levantará o seu rosto sem mácula, será seguro e não temerá. Zofar enfatiza que Deus é onisciente e sabe de tudo, sendo impossível enganá-lo ou esconder algo dele. Apresenta uma visão de Deus como alguém que está sempre pronto para punir, e que a resposta para qualquer sofrimento é arrepender-se e submeter-se. Sua bondade é a mais dura, pois não deixa espaço para que Jó questione ou reflita sobre sua situação. Zofar trata o arrependimento como uma solução automática, sem considerar que, desde o início, Jó é descrito como um homem íntegro. As rigidez de Zofar demonstram como a falta de sensibilidade e insistência de fazer simples podem ser prejudiciais. Ele não reconhece que Jó está sendo testado e que seu sofrimento faz parte de um propósito divino maior e mais complexo do que ele é capaz de compreender. Conclusão. Assim, Jó foi privilegiado em ser visitado pelos homens mais sábios da área e, conforme eles pensavam, certamente trariam alguma solução para o problema dele. Mas está tornando-se claro, havia mais coisa no céu e na terra do que relacionado em suas filosofias. William Shakespeare. Os discursos dos três amigos críticos não contribuíram muito para espantar o mistério sobre por qual razão os homens sofrem e sofrem como sofrem. Eles falharam em sua tentativa de consolar, pois se apegaram a uma teologia simplista que não correspondia à complexidade da situação. Eles acreditam que todo sofrimento era consequência direta de pecado, ignorando que, no caso de Jó, o sofrimento fazia parte de um plano permitido por Deus por razões maiores e desconhecidas. A lição que aprendemos com esses amigos é que devemos ter cuidado ao tentar explicar o sofrimento alheio. As hipóteses são nem soluções mais corretas. Às vezes Deus nos permite passar por experiências nas quais hoje parece estar virado para longe de nós. Às vezes aprendemos dessa forma lições de fé que nunca poderíamos ter aprendido de outra forma. Para ele faz nos dizer em tais momentos para nos recompormos e assumirmos a responsabilidade por nossas falhas, simplesmente não faz sentido. David Atkinson. O livro de Jó nos convida a confiar na sabedoria e soberania de Deus, mesmo quando não conseguimos entender o porquê da dor. Precisamos oferecer apoio com empatia, evitando julgamentos precipitados e reconhecendo que Deus pode estar trabalhando em planos que estão além da nossa compreensão. Para pensar, você julgou alguém de forma precipitada ao ver que estava sofrendo? Como você pode mudar sua abordagem para ser mais compreensivo e solidário? 2. Qual foi a sua reação diante das situações de sofrimento pessoal? Você já buscou as respostas simples como os amigos de Jó? Se considerar um propósito maior? 3. Como podemos oferecer apoio às pessoas em sofrimento sem fazer suposições ou julgamentos errados, mas com amor e sabedoria, reproduzindo a compaixão de Cristo? Vai acabar aqui a leitura da lição 3 da revista que está estudando sobre o livro de Jó. Lição 3, deixa eu ver qual foi o título da lição 3. Os amigos de Jó e seus conselhos errados. Valeu, gente. Tá pra... Tchau, fui. Valeu.